Olá, amigo internauta, fã de MMA. Está começando mais um podcast Super Lutas. Eu sou o Lucas Carrano e nesta edição estarão comigo Bruno Ferreira e Eduardo Oliveira para debater tudo de mais interessante que aconteceu no mundo do MMA na última semana. A edição do podcast Super Lutas explosiva, isso porque a gente tem alguns assuntos bombásticos aí para tratar. O primeiro deles é a confusão entre Chael Sonnen e Vanderlei Silva no TUF Brasil 3. A segunda bomba do programa, ela é uma bomba dentro do octógono, né? É o balaço do gordinho Ryan Nelson para cima do Rodrigo Minotauro na edição de Abu Dhabi do UFC Fight Night. E além disso, a gente também faz uma pequena prévia do UFC on Fox 11, evento que define o próximo desafiante ao cinturão dos pesos pesados, luta principal também com o brasileiro, hein? Fabrício Verdun encarando Travis Browne. E aí, depois dessa saraivada de informações, deixa eu receber aqui o pessoal que vai participar conosco nesta edição. Brunão, muito feliz agora, campeão estadual aí direto de Londrina, campeão paranaense pela primeira vez na Elite. Como é que tá aí, Bruno, essa semana depois desse título do Londrina e desse evento em Abu Dhabi aí que acabou marcando a primeira vez na carreira do Minotauro que ele sofreu 2 derrotas seguidas? Pois é, Lucas, aqui a cidade de Londrina aqui tá em ressaca ainda, né? Todo mundo tá comemorando o título. É até interessante que como a cidade abraçou o time, né? Então tá todo mundo em festa por aqui, né? E já a torcida brasileira acho que já não tá tão feliz assim com o evento de Abu Dhabi. Então foi um evento que deixou muita gente chocada, né? Muita gente até com quem você conversa na rua, muita gente comentando a luta do Minotauro. Então, com certeza a gente vai ter muita coisa para discutir por aqui, porque foi um evento que pode marcar uma fase importante da carreira de um nome como o Minotauro, né? Então, vamos falar sobre esse evento aí que a gente tem bastante coisa para conversar. Beleza, e para receber o nosso outro participante, Eduardo Oliveira, eu vou evitar falar de campeonato estadual, tá, Dudu? Para não ficar... Você não tá tão campeão assim quanto o Bruno, então não vou falar desse assunto. Vamos falar de MMA, que é o que importa aqui no podcast. Seja bem-vindo novamente após um pequeno hiato, Dudu. Tudo bom? Olá, Lucas, Bruno, tudo ótimo. A gente tem alguns assuntos importantes que cercaram o mundo do MMA nos últimos dias, algumas coisas extremamente desagradáveis, o que mostra, e a gente tem muito o que debater sobre isso, que apesar do esporte movimentar milhões, a mentalidade de algumas pessoas que estão recebendo estes milhões ainda é muito pequena. A gente tem que tentar entender o amadurecimento. Todo mundo que está no meio do MMA, a gente tem muito assunto para debater aí no final de semana, e pode ser um marco para a história dos pesos pesados. O Minotauro, com certeza, um dos maiores pesos pesados da história do MMA, pode estar entrando na fase final da sua gloriosa carreira. É isso mesmo. Então, na volta do podcast Super Lutas, a gente já trata exatamente desse assunto, a derrota do Minotauro para o Ryan Nelson na luta principal do UFC Abu Dhabi. Podcast Super Lutas volta já. Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, it's De volta então com o podcast Super Lutas, e o nosso primeiro assunto da pauta é o UFC em Abu Dhabi, mais especificamente a derrota do brasileiro Rodrigo Minotauro para o gordinho Ryan Nelson. Essa que foi a luta principal da volta do UFC para Abu Dhabi aí, depois de quase 3 anos afastado da cidade nos Emirados Árabes Unidos. Bom, o Minota estava fazendo um início de primeiro round ali até um pouco mais de estudo, tentando evitar a mão do Ryan Nelson, e acabou sendo pego, né, num golpe. Acho que até reagiu bem o Minotauro, conseguiu se levantar novamente, mas dali pra frente o que se viu é que o equilíbrio do brasileiro já não era mais o mesmo, ele já estava cambaleando, e o Ryan Nelson, que apesar de ter um jiu-jitsu também de primeira, ser faixa preta, ele gosta mesmo de descer o braço na turma. Então quando ele percebeu que o Minotauro acusou o golpe, partiu pra cima do brasileiro aí, realmente com os punhos em rixa, e foi para finalizar no terceiro golpe bem encaixado. Ele nocauteou, é o nocaute limpo, jogou o Minotauro pro chão com um golpe só, nem foi precisa a interrupção do árbitro. O próprio Nelson já viu que o brasileiro não tinha mais condição de luta.
com isso, eu já havia até comentado na nossa abertura, o Minotauro sofreu 2 derrotas seguidas pela primeira vez na sua carreira, algo inédito na gloriosa carreira do Rodrigo Minotauro. Ele que já não é mais nenhum garoto, um veterano do MMA, passou pelo Pride, foi campeão no evento japonês, também teve o cinturão interino do UFC, né, após finalizar o Team Sylvia, e agora está aí vivendo um momento de alternância entre vitórias e derrotas, e pela primeira vez encaixando uma sequência negativa. Eu pergunto aos amigos, o Rodrigo Minotauro já começa realmente a ver ali pela fresta o fim da sua carreira? Tem até um amigo que diria, está no estertor da sua passagem pelo MMA, ou não? Às vezes se reinventar, tem alguma coisa que dá para fazer o Rodrigo aí para prolongar um pouco mais os seus dias no octógono? Eu acho que não, Lucas. O corpo cobra a conta do atleta. Eu sei que é difícil para o atleta chegar um momento e parar, principalmente quando o esporte ganha a projeção que ele tem hoje, mas pior do que as 2 derrotas consecutivas do Minotauro, são 4 derrotas em 6 lutas. Eu acho que os números falam por si só. O Minotauro é uma lenda do esporte, nada vai tirar isso dele. É um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, mas o corpo cobra a conta. O Minotauro tem, entre aspas, apenas 37 anos, mas tem mais de 40 lutas como profissional, tem quase 50 lutas como profissional. Isso tem um desgaste natural. O esporte evoluiu muito na parte tática da luta. Quantas e quantas vezes nós não vimos o Minotauro sofrer um knockdown, o lutador entrar na guarda dele por cima e o Minotauro finalizar com a chave de braço. O Roy Nelson foi muito inteligente quando ele conseguiu derrubar o brasileiro algumas vezes e em momento nenhum aceitou a luta de solo. Então isso é muito importante. O esporte evoluiu, alguns estilos de jogo ficaram manjados e acaba que o Minotauro não consegue repetir as boas atuações de alguns anos atrás. Eu acho que chegou o momento do Minotauro se dedicar à carreira de técnico, de empresário, com uma rede de franquias de academia muito grande, e eu imagino que ele já pense nisso para um futuro próximo. Ô Bruno, você acha que é bem por aí também, que o Minotauro tem realmente pouco a oferecer, principalmente pela questão física, ou discorda do Eduardo, acha que não, ainda dá para o brasileiro se manter atuando em alto nível no MMA contemporâneo? Não, eu acho que é bem por aí mesmo, né? Essa luta com o Roy Nelson era determinante para a carreira do Minotauro, porque a gente não tinha muita noção exatamente do que ele poderia fazer, né? Ele vinha tendo muitas lesões, cirurgias, aí contra o Verdun também ele perdeu e teve que fazer mais uma cirurgia, ou seja, a gente ia ver como o Minotauro iria se apresentar, né? Só que foi uma apresentação muito complicada para ele, né? Foi uma derrota muito contundente. E eu acho que mais do que as derrotas nas últimas lutas que ele tem sofrido, é a forma como as lutas têm acontecido, né? Por exemplo, o nocaute agora com o Roy Nelson foi o mais avassalador da carreira dele, né? Antes, com o Verdun, ele perdeu, quebrou o braço, né? Precisou fazer uma cirurgia. Com o Frank Mir também, né? Ele ficou um tempão parado por causa disso. Então, mais do que ele ter tido uma carreira sofrida no passado, que ele sempre dependeu muito disso, do coração, né, sempre com muita resistência a golpes, agora é como o Dudu falou, né, o corpo começa a pedir a conta e vem com juros, né, ou seja, ele tá tendo derrotas muito contundentes, né, então, pro Minotauro eu acho que é difícil, assim, que ele realmente consiga se reinventar, porque não só pela questão da idade, mas também pela questão do corpo dele mesmo, né, já teve tanto problema de quadril, de cotovelo, de joelho e tudo mais, e é difícil ele se reinventar do dia pra noite, né, então, pro Minotauro, eu acho que ele mesmo já sabe disso, né? Que a hora de parar, tá batendo na porta mesmo, ele não tem como evitar mais, né? E talvez acho que o que ele possa ver agora pra frente é uma luta de despedida, né? Porque realmente é um dos melhores pesos pesados da história, né? Marcou, ele é uma lenda, isso de fato ninguém vai tirar isso dele. E talvez ele mereça sair com um pouquinho mais de dignidade, sabe? Porque realmente essa luta com o Roy Nelson pegou muito mal, né? Principalmente a forma como ela terminou. A gente tá falando de pesos pesados e vamos então pular pro evento da próxima semana. Tem como luta principal Fabrício Verdun e Travis Browne. Já vou tocar direto na ferida. E como comecei com o Eduardo da última vez, já começo com o Bruno agora. Brunão, o Caim Velasquez disse que o Travis Browne é favorito contra o Fabrício Verdun. Apesar de ter entrado nessa luta meio de gaiato, porque o Verdun estava com o title shot garantido e vai ter que esperar um pouco porque
o próprio Velasquez não está em condição, o campeão falou, não, meu favorito é o Brownie, acho que o Verdun é azarão. O Verdun ironizou um pouco a declaração aí do Velasquez, e eu quero saber você ironiza a declaração do Velasquez ou concorda com o campeão dos pesos pesados? Eu não concordo muito, na verdade. Se tivesse que apostar em alguém, apostaria no Verdun, mas é claro que é uma luta muito parelha, né? Realmente pode ir para qualquer lado, né? O Brown tá num excelente momento, ele tem vencido as lutas de maneira muito contundente, né? Contra o Overeem ele conseguiu sobreviver, isso que foi muito importante naquela luta, né? Que ele resistiu ao castigo que sofreu e conseguiu virar, né? Contra o Napão também foi uma vitória rápida e com o Josh Barnett também. Mas eu tenho a impressão que talvez esse momento não seja exatamente, não reflita exatamente as habilidades do Travis Browne. Eu não acho que ele é esse bicho papão todo. Assim. Eu acho que o Verdun ele se garante em pé, né? Ele tem evoluído demais nessa área, principalmente assim, de Muay Thai mesmo. Né? Ele tá cada vez mais ficando com uma trocação mais completa. E no chão ele se garante. Então, eu acho que o Fabrício Verdun, se ele entrar com a atitude certa, né, com uma estratégia bem bolada, ele tem tudo para vencer essa luta. Mas isso vai depender de como ele vai lutar, né? Por exemplo, contra o Alistair Overeem foi uma luta que o Verdun, na minha visão, ele tinha muitas condições de vencer, mas talvez a mentalidade dele não foi a ideal para aquele combate. Então, eu acredito que o Verdun ele pode resolver essa luta no chão mesmo, ou até em pé, né? Ele pode surpreender o Travis Browne, que é um cara difícil de se jogar em pé, né? Por isso que eu não acredito tanto nessa possibilidade. O Travis Browne é um cara grande para a categoria dos pesados, ele é alto e tudo mais. Mas eu acho que o Verdun, eu daria uma pequena vantagem para ele sim. Mas é claro que é uma luta que tudo pode acontecer, porque também o Travis Browne vem num ótimo momento. Então, apesar de ser tudo em aberto, eu acho que o Verdun tem uma pequena vantagem. Dudu, então, se o Bruno já deixou um pouco de favoritismo pro Verdun, apesar de considerar que o Browne, principalmente na trocação, tem condições de surpreender o brasileiro, eu gostaria de saber de você um pouco do futuro, porque já está garantido que o vencedor dessa luta vai enfrentar o Caim Velasquez, a menos que aconteça mais uma dessas tragédias, e em 2014 a gente não pode duvidar de nada, né? Mas já está garantido que o vencedor desse combate disputa o cinturão. E quem, na sua opinião, entre Fabrício Verdun e Travis Browne tem mais condições de fazer frente ao campeão e quem sabe até superá-lo, e por quê, Eduardo? Eu ficaria com a alternativa C, nenhuma das alternativas. O Caim Velasquez é disparado o melhor peso pesado do mundo. O Browne, toda vez que eu vejo o Travis Browne a uma luta de disputar o cinturão, eu vejo que a categoria de pesos pesados está realmente em decadência. O Browne, há quase 2 anos, ele vem sendo vendido como o prospecto da divisão. O prospecto da divisão. E a cada luta que o Browne tem, vencendo a grande maioria delas, ele não me impressiona. Eu acho que o Pezão colocou o Browne no lugar dele, verdadeiramente. É um cara que ficaria ali no meio da categoria, mas não tem a menor condição de ser campeão de nenhum outro evento. Não estou falando apenas do UFC. Eu não acho que ele seria um campeão no Bellator, não acho que ele seria campeão no WSOF. É um lutador razoável, ele está muito mais para porteiro de divisão do que para campeão de qualquer evento de grande porte hoje. Apesar disso, a fase dele é muito boa. E o matchup, teoricamente, favorece o havaiano. É um cara alto para a categoria, que já mostrou que tem uma boa defesa de quedas, que consegue evitar de ser derrubado usando as grades, e aí trabalha bem com os cotovelos. O Napão viu muito isso. É uma luta entre Browne e Verdun que é difícil a gente imaginar qualquer coisa, porque são atletas que estão em ascendência. Apesar do Verdun já ser um atleta mais experiente, com 36 anos, é um cara que evoluiu bem na trocação, que mostrou que sabe se virar em pé, apesar de se a luta ficar apenas em pé, até por uma questão de envergadura, o Browne é favorito. É uma luta completamente imprevisível, mas que é difícil de a gente imaginar que o vencedor consiga levar algum tipo de surpresa para o campeão Caim Velasquez. Assim, então a gente passa a regra nesse primeiro bloco do podcast Super Lutas, e na volta o assunto é TUF Brasil 3. É polêmica, é briga, como o pessoal diz, é treta, porque neste fim de semana foi realmente veiculada aí na televisão a tão falada briga entre Chael e Vanderlei Silva, e os nossos intrépidos comentaristas vão dar sua opinião sobre essa confusão.
Então fica aí o podcast Super Lutas, já volta. Você ouve podcast Super Lutas. Bom, de volta então com o podcast Super Lutas para a nossa última parte, o trecho final, com o assunto do TUF Brasil 3. 6º episódio da 3ª temporada do TUF Brasil e foi finalmente ao ar a tão aguardada e tão antecipada briga entre Chael Sonnen e Vanderlei Silva. O grande assunto dessa edição, desde antes do início da veiculação, quando as gravações terminaram, essa briga já era comentada, foi o mote principal do anúncio do programa, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Sem dúvida nenhuma foi uma das coisas que o UFC fez para capitalizar em cima desse programa, e eu já começo com uma opinião aqui para ver se Bruno e Eduardo concordam, mas acho que da forma como foi posto, acabou que a intervenção do André Dida, que ao invés de separar todo mundo como fizeram os outros participantes, acabou também entrando e agredindo o Sonnen na versão dele, tentar separar a briga, acabou tomando uma proporção até maior. Acho que antes da briga só se falava da briga de Sonnen e Vanderlei, e depois só se falou da intervenção aí desastrosa do André Dida. E aí queria saber a opinião dos amigos, tanto dessa briga do Vanderlei e do Sonnen, do impacto que isso pode ter, quanto da participação aí do treinador auxiliar do time Vand, que semana que vem a gente já sabe vai sofrer as consequências na mão do Dana White. Bem, eu acho que não tem outra definição para a atitude do Dida senão covarde. Não existe sinônimo, não existe outro termo. A intervenção do Dida foi covarde. Ponto. Passando disso, o Vanderlei vem conseguindo uma coisa que eu achava impossível, que é transformar o Chael Sonnen em mocinho da história no Brasil. É quase inacreditável. O Vanderlei vestiu a camisa de brasileiro, de representante do povo, mas colocou os pés sobre as mãos. Passou do ponto. Passou do ponto há muito tempo. Eu acho que a provocação é válida, a provocação do Sonnen é sempre muito inteligente, é muito refinada, e o Vanderlei tem aquele estilo dele um pouco mais rude, mas que cativa muitos fãs. Tudo bem, faz parte do jogo. E aí quando o negócio vai para ameaça, por contato físico, por empurrão, eu acho que perde a razão. Partindo disso, aconteceu o que aconteceu, e aí tem muito a questão da história da luta, do código de ética do lutador. Quando dois caras estão brigando, ninguém entra. Dois que resolvam os seus problemas ali. Se é certo ou se é errado, é outra história. Se eles vão resolver do jeito antigo, entre aspas, problema de Chael Sonnen e de Vanderlei Silva, que vão lutar de graça, como o próprio Dana White disse. Agora, quando o Dida entra na história, o assunto muda completamente, porque é um ato covarde, é um ato infeliz, uma das piores cenas que eu já vi na minha vida, porque não é um ato covarde de uma pessoa normal agredindo uma pessoa normal. É um atleta, um cara que é treinado para dar socos e chutes diariamente. Então, quando o cara que é treinado para isso agride por trás, é algo lamentável, é algo realmente triste, e eu não consigo definir de outra forma senão como covardia. Ô Bruno, eu vi hoje uma matéria interessante no MMA Junkie, que a percepção do pessoal dos Estados Unidos até, que vendo a cena, a impressão que eles ficam é que houve um breve momento de sinceridade em toda aquela questão. Muita gente suspeita se foi armado, se não foi, mas e foi a sensação que eu fiquei também, e achei até interessante ver que as minhas ideias bateram aí com o pessoal do site do jornal USA Today. E o texto diz o seguinte, que aquela hora que o Chael Sonnen chega pro Vanderlei e fala, eu não posso deixar você se aproximar mais, parece que a gente vê claramente que o Sonnen deixa, porque é difícil saber quando ele tá brincando e quando ele tá falando sério, quando ele tá num personagem, quando ele tá sendo sincero, porque realmente o Chael Sonnen tem essa característica de ser meio desmedido, de vez em quando ele passa da conta, ele fala demais, às vezes ele se empolga também e veste o personagem até quando não deve, ou até fora da sua atuação, mas acho que nessa hora ficou claro, acho que a gente conseguiu ver
o verdadeiro, o Chael Sonnen, assim, o registrado, né, o nome de batismo, o cara normal, cidadão, que paga imposto, é casado, etc e tal, porque parece que naquela hora ele caiu na real, ele falou, não, eu não tô, a situação realmente tá perigosa, isso aqui pode virar uma briga e o que eu tô fazendo? Aí ele vai e fala, não vou deixar chegar mais. E aí, ao meu ver, também toma uma decisão que eu não sei se foi a mais inteligente de empurrar o Vanderlei, para que ele não chegasse mais perto. E aí a briga começa, os dois entram em posição de luta, só faltou passar a Ring Girl com a plaquinha do lado. Qual que é a sua opinião sobre essa briga toda, essa cena que por si só já é lamentável e todos os desdobramentos, como essa situação, inclusive, envolvendo a interferência do André Dida que a gente comentou? Na minha visão, eu acho que o Sonnen tentou até o fim evitar que isso chegasse nesse ponto, né? Que o Vanderlei começou a provocar, deu aquela cuspida estranha, né? Que tava tudo muito estranho. E ele tentou até evitar, né? Falou, Vanderlei, não chega perto e tudo mais, porque também tem aquelas coisas do espaço pessoal, né? Que todo mundo fala, né? Que o Vanderlei começou a provocar, e quando chegou ao nível físico, aí o Sonnen respondeu com mais firmeza, né? Mas é difícil de acrescentar, né? Porque é uma cena lamentável também. Eu não gostei, eu particularmente não gostei muito da cena. Eu achei desnecessário, sobretudo, né? Porque desde que começaram a falar desse lance, da briga dos treinadores e tudo mais, eu achava que ela teria surgido com mais naturalidade, né? Mas se você ver, foi uma coisa muito estranha, porque estavam os dois esperando os atletas da pesagem. Aí do nada o Vanderlei começa a provocar, começa a xingar, ou seja, foi muito estranho, né? Eu achei que foi uma coisa completamente desnecessária. E uma explicação interessante que eu até vi numa entrevista que o Vini Pezão deu, né? Que ele até falou, né? Ele que é um dos treinadores auxiliares do Sonnen, ele até serve também como intérprete, né? Para os atletas. Ele até falou que o Vanderlei falava a todo momento que o Sonnen falou mal de todo mundo, que o Sonnen falou mal inclusive da própria equipe e tudo mais. E ele acha que, de repente, foi o pessoal até que criou intriga, né? Que começou a falar coisa que não era verdade, né? Porque o Vanderlei chegou possesso de raiva, ele também não gostou de ouvir o que o Sonnen falou, que ele chegou para trabalhar bêbado, né? Na gravação. Mas o Vanderlei estava disposto a arrumar briga, né? Isso, para quem lembra um pouco mais das histórias do passado, sabe que não é uma coisa exatamente nova, né? O Vanderlei sempre foi muito nisso, né? E eu acho que o Sonnen foi muito inteligente para detectar, né? Ele falou que o que o Vanderlei está tentando fazer era o que ele fazia contra os japoneses de mullets, né? Que ele até usou esse termo. Que era tentar ganhar e tentar intimidar, né? Com base nisso, no empurrão e tudo mais. E eu acho que o Vanderlei estava tentando fazer isso mesmo, né? De tentar intimidar, para ver se o Sonnen recuava, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então foi uma cena muito lamentável, porque o Vanderlei quis fazer algo, aí não deu certo, aí acabou partindo para agressão física e a separação foi desastrosa, né? Que o Dida chegou do jeito que chegou. E mais triste ainda, não foi nem o fato de o Dida ter chegado daquele jeito, mas foi também eles comemorando depois, né? Que o Dida arrancou a camiseta do Sonnen, eles comemoraram, eles cumprimentaram, falaram, pô, tem que bater nesse cara mesmo, né? Na verdade ele falou até coisa pior, né? Mas falou, pô, tem que bater nele mesmo, não sei o que. Ou seja, foi tudo muito lamentável, né? E muito triste. E nesse momento até penso até um cenário um pouco mais amplo, que o UFC está usando essa briga, como item de promoção do programa desde o começo. Desde o começo a gente está ouvindo falar que os treinadores brigaram, todo mundo ficou de olho na briga, o que vai acontecer, quando que vai pro ar. Aí agora que foi no ar nessa última semana, o tempo inteiro também falando, olha, vai ser nesse domingo que vai pro ar esse programa. E me pareceu um tiro no pé gigante, assim, foi uma coisa que pegou muito mal para todo mundo lá dentro, né, pro próprio esporte, que ainda tem essa imagem ainda de ser muito atrelada à violência, né, a violência fora do ambiente de luta. Foi uma promoção, às vezes, até eu acho meio questionável, assim, porque se o UFC queria tanto se desvencilhar com essa imagem, eles deveriam até ter tirado essa briga da edição final, mas eles fizeram isso como uma forma de chamar mais atenção, e chamou mesmo, né, tá repercutindo muito, até para quem não é fã de MMA, mas é por um motivo ruim, né, eu acho que o MMA não precisa dessa mídia negativa, assim, o MMA não pode se dar o luxo de usar aquela filosofia do falem bem, falem mal, mas falem de mim, porque o MMA ainda tá engatinhando ainda para ser aceito pelo grande público nesse sentido. Então, eu achei que foi desastroso de todas as partes e pegou muito mal mesmo. Ô Eduardo, o Bruno até se antecipou realmente nesse assunto que eu ia entrar e colocou muito bem esse lado que pode
acabar acontecendo, e a gente pode acabar não, porque com menos de 24 horas depois, o que a gente já viu instantaneamente, para quem estava no Twitter, já começou a acompanhar, para quem segue formadores de opinião, jornalistas de outros segmentos, por exemplo, que não o MMA, a gente já conseguiu ver o impacto negativo de todo esse episódio. E queria saber com você se você acha que dá para contornar isso, ou se realmente, pelo menos aí uns 2 anos de trabalho para transformar essa imagem do MMA foram jogados aí na lata de lixo. O feedback inicial é muito mais a questão do impacto, porque envolveu uma briga, envolveu um ato, como já foi dito antes, covarde, e a repercussão negativa em cima disso a gente ainda não consegue mensurar. Importante a gente esperar as próximas semanas, porque o pessoal faz campanha contra o MMA, deve estar preparando as suas investidas, e agora eles receberam munição para isso. Mas o que ficou muito claro para mim nisso tudo, e que é preocupante até para os fãs do MMA, é que o TUF Brasil 3 é um barco sem capitão. Se, como o Bruno disse, olha, se promover o evento pela a briga dos dois, pela a rivalidade de Vanderlei Silva e Chael Sonnen, pode ser questionável, mas tudo bem. O que é incompreensível é promover o TUF dessa forma e supostamente colocar Hortência e Isabel no programa para trazer o público que não acompanha o MMA diariamente, para trazer o público mais leigo, para trazer com quem Hortência e Isabel agregam simpatia. Então, são contrapontos que é difícil da gente entender. Eu acho que o TUF hoje é um barco sem capitão. Verdade, viu, Dudu? Bem observado esse problema de discurso mesmo, né, tanto na edição quanto na direção do programa, nas escolhas que foram feitas e na forma como se optou lidar depois que os fatos, no caso esse fato envolvendo Vanderlei Silva e Chael Sonnen, foram acontecendo, né? Foi uma mudança muito evidente, baseado nisso que você disse, e que vai realmente aguardar aí as próximas semanas para ver o desdobramento. Sem dúvida nenhuma, não é a última vez que a gente fala disso aqui no podcast Superlutas. Essa briga, esse TUF ainda vão dar muito o que falar. Assim, a gente passa uma régua nessa edição do podcast Superlutas. A gente, na próxima semana, volta já falando do UFC On Fox 11, da definição do próximo desafiante dos pesados e, é claro, de tudo mais que acontecer no mundo do MMA. Eu agradeço aqui a companhia do Eduardo Oliveira e também do Bruno Ferreira. Brunão, muito obrigado pela companhia nessa edição do podcast e até o próximo podcast Superlutas. Até a próxima, Lucas, até a próxima, Dudu, até a próxima, ouvinte. Não vai faltar assunto, né? Que só essa semana a gente tem 2 eventos, aí vai ter um novo episódio do TUF também, né? Que, pra quem viu, acabou com imagens do próximo episódio, tava o Vanderlei com a mão machucada, enfim. Assunto não vai faltar, então semana que vem a gente tá de volta. É verdade, semana que vem, de novo falando do TUF, de novo falando do UFC On Fox 11, vai ser quase um podcast Superlutas 2.0, e aí já vai preparando, viu, Dudu? Porque com certeza a gente vai ter muito o que tratar na próxima edição do podcast Superlutas e a gente se encontra lá. Abração, Eduardo. Um abraço, Lucas, Bruno, ouvinte do podcast Superlutas. E eu queria aproveitar minha última intervenção no podcast para mandar um abraço de solidariedade ao Gustavo Noblar, um jornalista de tantos anos, hoje repórter do CQC, colunista do jornal O Globo. Ele fez uma análise da divisão de pesos pesados e foi metralhado com xingamentos de baixo calão por Fabrício Verdun, por Rafael dos Anjos, pelo pessoal da Kings MMA, porque ele disse basicamente que a divisão de pesos pesados estava em franca decadência. Isso o pessoal não gostou da opinião dele, e aí foram algumas críticas impublicáveis, algo extremamente lamentável, daquele tipo que é bom, é jornalista, só se me elogia, se me critica, é um péssimo profissional, não é brasileiro, torce contra, e etc, etc, etc. E que fique muito claro, mais uma vez, que jornalista não tem obrigação de torcer, jornalista não tem obrigação de bater palma, jornalista não tem obrigação de vender ninguém, jornalista tem obrigação de informar. No caso dele, era uma opinião, ele deu a sua opinião. Não concorda? Entra no octógono e prove que ele está errado, é simples. Então eu queria aproveitar esse final de podcast e mandar um abraço de solidariedade pro Guga, quem está nessa estrada
com a gente aí há mais de 8 anos. Eu conheço o Gustavo de muito tempo, dos antigos fóruns de MMA. A gente trocou algumas pautas pelo longo desses anos, e o que aconteceu na noite do último domingo foi algo lamentável. Então fica aí o registro do Eduardo desse episódio fora do octógono, né, mas que também diz respeito muito sobre o esporte, sobre essa questão da cobertura jornalística e também, é claro, da atuação dos atletas fora da sua atividade, que é lutar, né? Então, fique conosco e acompanhe tudo o que acontece no mundo do MMA, acessando superlutas.com.br, curtindo a página do Superlutas no Facebook e também, é claro, seguindo o nosso perfil oficial no Twitter, o @Superlutas. Na próxima semana a gente volta com mais uma edição do podcast Superlutas e, é claro, contando com a sua audiência. Um abraço e até lá!